Olá, turma do segundo ano, estou de volta agora com a nossa disciplina de ciências. Segunda-feira, 4 de outubro, nós teremos hoje revisão dos conteúdos estudados nesta unidade, pois em breve vocês farão as provas. Como eu expliquei no vídeo anterior, você anotou que a atividade será realizada no caderno, mas vocês também precisarão pegar o livro de ciências, pois nós vamos fazer a leitura dos textos que explicam os conteúdos dados durante esta unidade. Faremos revisão no caderno, que é o outro material que você também precisará pegar. A agenda não precisa porque você já anotou quais serão as atividades do dia. Ok, turminha, então vamos continuar a nossa aula de hoje, nesta segunda-feira, com essa disciplina de ciências. Vamos fazer correção da última atividade que foi realizada no seu livro e vamos ter esses conteúdos para nós relembrarmos. Ok, turminha? Então vamos começar corrigindo a atividade de casa, que foi exatamente na página 135. Foi a sua tarefa de ciências, página 135. Passei essa página para vocês responderem como atividade de casa da nossa última aula. Página 135 do livro de ciências. Número 1. Verifique o seu cartão de vacinação e, com a ajuda de um adulto, marque as vacinas que você já tomou. E tem aqui 12 alternativas, ou seja, 12 tipos de vacinas diferentes. Tia, são muitas vacinas? Sim, são muitas, mas todas elas são muito importantes. Paralisia infantil ou poliomielite. Essa é uma das primeiras vacinas que você toma quando você ainda é bebê. Difteria, sarampo, rubéola, varíola, tuberculose, meningite, tétano, hepatite e cachumba. São alguns tipos de doenças que já podem ser evitadas assim que as crianças, vocês, tomam essas vacinações. Mas depende também da idade. Você não vai tomar todas assim que você nasce. Você vai tomar algumas vacinas nos primeiros dias de vida, depois com 3 meses, com 6 meses, e aí de acordo com o que o pediatra vai lhe dizer. E tem também as campanhas de vacinação, que crianças até 5 anos têm que tomar algumas doses, às vezes até reforço, mas essas daqui não são tomadas todas de uma única vez. Você vai crescendo e vai tomando essas vacinas. E essa é a resposta pessoal. Você marcou um X apenas naquelas vacinas que você tomou. Então, se você não marcou ainda, peça a ajuda do adulto que é responsável por você para anotar quais foram as vacinas que você tomou. Eu recebi de alguns alunos as respostas e já tem aluno aqui que está com todas as vacinas em dia. Então, todas já tomaram, então muito bem, continue se vacinando assim que tiver campanhas de vacinação de acordo com a sua idade e se precisará tomar algum reforço. Na segunda questão, leia as frases abaixo e identifique o tipo de transmissão de doenças. Use letra D para transmissão direta ou letra I para transmissão indireta. A transmissão direta é aquela que passa de um indivíduo para outro. Por exemplo, se alguém está doente e você vive próximo dessa pessoa ou teve algum contato, você poderá ter a mesma doença que essa pessoa. Mas, tia, todas as doenças são contagiosas assim? Não, não são todas. Algumas doenças causadas por vírus, elas sim podem ser transmitidas através do espirro, da tosse, das gotículas de saliva ou até mesmo do ar. Por isso que nós estamos fazendo o uso constante das máscaras em ambientes públicos para evitar que esse vírus nós não possamos pegá-lo através do ar. Mas aqui vocês colocaram, portanto, letra D e letra I. Já a transmissão indireta é aquela que a pessoa poderá se contaminar por um copo mal lavado, por uma toalha ou algum outro objeto pessoal que a pessoa acabou usando que não era dela. Esse é o tipo de transmissão indireta, a direta de um indivíduo para outro. Ok, turma? Então, na segunda questão, tem aqui 6 quadrinhos e vocês colocaram letrinha D ou letrinha I. O primeiro, a
você aperta a mão de alguém, é contato direto, é contágio direto. Você colocou letrinha D. Porque de uma mão para a outra poderá sim contrair doenças. Não quer dizer que você nunca mais vai apertar a mão de ninguém, não é isso. Mas existe a possibilidade de você adquirir sim alguma doença, caso a pessoa tenha espirrado, colocou a mão, aí você aperta a mão e você poderá transmitir. Por isso que nós devemos higienizar as mãos. Não quer dizer que assim que você apertar a mão de alguém, passou esse tempo de pandemia, você aperta a mão de alguém e você vai ficar doente. Não é assim. É só você ter o cuidado de não passar a mão na boca, nem no nariz, nem nos olhos, e assim você vai evitar esse tipo de contaminação. Beber água contaminada é uma transmissão, é um contágio indireto. Letrinha I. Eu vou colocar aqui letra minúscula, porque a letrinha basta ficar apenas no traço. Mas quem colocou letra maiúscula, fiquem à vontade. Usar copos mal lavados. Se o copo não está bem lavado e alguém que estava doente bebeu água, bebeu suco nesse copo e outra pessoa bebeu no mesmo copo, isso poderá ser um contágio indireto. Por isso que os copos, talheres, pratos, toalhas, lençóis, aqueles forros de cama, tudo tem que ser muito bem lavado. O outro é tossir bem próximo às pessoas. Caso alguém esteja doente e começa a tossir próximo de outras pessoas, isso é um tipo de contágio direto, que é de uma pessoa para outra, de um indivíduo para outro. Tocar em um animal, contágio direto também. Tia, quer dizer que eu não posso mais brincar com meu cachorro, não posso mais brincar com meu gato, com meu coelho, com a minha galinha, com o porco? Não, não é assim. Animais, por exemplo, que estão nas ruas, eles poderão se transmitir doenças através da lambida, através da mordida, mas os nossos animais, eles são bem cuidados. Por isso que tem que dar banho no animal, dar as vacinas, para aí sim você ficar livre para brincar com ele. Mas tem que ter esses cuidados. Mordidas de animais desconhecidos poderão ser perigosas porque podem transmitir sim alguma doença. Se o animalzinho já estiver doente, ele poderá transmitir uma doença para o ser humano. Não quer dizer que qualquer doença que o animal tiver, ele vai passar para o ser humano. Não são todas as doenças que o animal transmite para o ser humano. E esse tipo de contágio aqui é direto. Usar toalhas ou roupas de outras pessoas pode ser um contágio indireto. Por isso que devemos sempre lavar muito bem esse tipo de objeto, caso uma outra pessoa for utilizar. Ok, turma? E essa foi então a atividade de casa de vocês da aula passada. A primeira, como eu já expliquei, vocês marcaram de acordo com o cartão de vacinação de cada um. Nós vamos fazer agora uma recapitulação dos assuntos que nós estudamos, e esses assuntos que nós vamos comentar na aula de hoje refere-se aos conteúdos que estão na provinha de vocês. Nós vamos começar a nossa revisão através do livro de ciências na página 98. Você vai abrir o seu livro, página 98, e esse é o primeiro assunto que está se referindo às avaliações de ciências. Vocês receberão no aplicativo a informação com todos os conteúdos que tem nas provas. Não se preocupe que você receberá essas informações. Vamos começar a nossa revisão voltando para a página 98, que fala sobre o reino vegetal. Nós vimos como primeiro assunto desta unidade, lá no começo do mês de agosto, que as plantas são seres vivos muito importantes para a vida no planeta. Todos os vegetais que fazem parte do nosso ecossistema, eles têm a sua devida importância, pois se todos os vegetais do mundo desaparecessem, o nosso planeta ficaria um caos. Os animais não teriam onde morar, nós não teríamos como nos alimentar, porque precisamos sim dos vegetais para nos alimentar. A terra ficaria muito quente, então seria impossível de viver aqui. Além de deixar o ambiente mais bonito e o clima mais agradável, elas servem de alimento e abrigo para várias espécies de animais, como eu falei agora. Os vegetais estão presentes nas florestas, nos jardins, nos lagos da nossa casa, nas ruas, nas praias. Assim como os animais, eles também são seres vivos. Eles nascem,
Elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Esse é o ciclo da vida dos vegetais. As partes da planta. Para viver, as plantas precisam de água, de luz solar, de espaço e de terra apropriada. Se não tiver essas condições, os vegetais não sobreviverão. Para que uma planta ela possa sobreviver, ela necessita de tudo isso. Se não tiver água, como ela vai se alimentar? Se não tiver a luz solar, como ela vai produzir a fotossíntese? Se não tiver uma terra apropriada, como é que a raiz vai fixar no solo? Por isso que é importante tudo isso para os vegetais. As partes da planta. Vamos ver agora de uma por uma novamente. As plantas são formadas por folhas, caule, raízes, flores e frutos e sementes. Porém, nem sempre uma espécie de vegetal possui todas essas partes. Não são todos os vegetais que têm flores, não são todos os vegetais que dão frutos. Os vegetais eles são diferentes. Tem vegetal que só tem raiz e folha, raiz, caule e folha. Tem um que tem todos. Tem alguns vegetais que podem ter todas essas partes, mas não são todos. A raiz. Para que serve a raiz da planta? Ela é responsável por prender a planta no solo, estou agora na página 99, ou qualquer outra superfície. Através da raiz, ela retira a água e os sais minerais de que precisa. E alguns alimentos que são raízes comestíveis, e aquilo que nós podemos comer, são raízes que ficam lá embaixo da terra e depois que eles crescem, eles poderão ser colhidos e nós poderemos nos alimentar. Por exemplo, batata doce, cenoura e macaxeira. Tem outros, tem o inhame, tem a batata inglesa, tem outros alimentos que são raízes e que nós poderemos comer. O caule, para que serve o caule na planta? O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos, e ele transporta a água e os sais minerais para as outras partes da planta. A raiz absorve e o caule faz o transporte dessa água e sais minerais para as outras partes da planta. As folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração da planta. Os animais, alguns animais respiram pelos pulmões, como nós seres humanos respiramos pelos pulmões, mas as plantas respiram pelas folhas. E um exemplo de alimento que é uma folha, pode ser usado como chá ou outro alimento, é a erva cidreira, hortelã e alface. São exemplos de folhas que nós podemos comer ou então fazer chá. E já um exemplo de caule comestível é o palmito e a cana-de-açúcar. Flores são os órgãos reprodutores das plantas que dão origem aos frutos e às sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro, página 100. Frutos. Os frutos guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem a novas plantas. As flores fazem parte da reprodução da planta, através dela nascem os frutos e depois, com as sementes vão caindo no chão, vão sendo transportadas pelos animais, ocorre a germinação de uma nova planta. As plantas e seu alimento. As plantas, diferentemente dos animais, produzem seu próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese. A fotossíntese é o processo que as plantas passam para que elas possam transformar a água, a luz solar, o ar, tudo aquilo que ela necessita para sobreviver, ela vai transformar em o seu próprio alimento, que é uma glicose. Tem que ter a luz solar, tem que ter a água. Se não tiver isso, a planta não consegue produzir a fotossíntese. Ela necessita disso para produzir esse açúcar chamado glicose, e através dessa glicose é o alimento que essa plantinha precisa. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera o oxigênio pelas folhas, que é o oxigênio que nós respiramos. E a respiração das plantas, ela precisa do gás, oxigênio do ar, e libera o gás carbônico no processo de respiração. Ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio pelas suas folhas. E esse é o processo da respiração e da fotossíntese.
Ficou claro, turma, sobre o que é fotossíntese? A planta vai usar a água, a luz solar, o ar, a terra para produzir o seu próprio alimento através desse processo chamado de fotossíntese. Ok, turminha? Muito bem. Vamos agora para a página 110 conversar sobre o jardim, a horta e o pomar. Esse assunto é bem fácil. O jardim é o local onde são cultivadas as flores e as folhagens. Nele encontramos rosas, dálias, violetas, margaridas, hortênsias, eras, samambaias e outras plantas. Elas enfeitam e embelezam a nossa casa e a própria natureza. No jardim são cultivados flores e folhagens. E aqui tem um exemplo de um jardim que está também no seu livro. E a horta? O que é produzido na horta? Horta é o ambiente onde são cultivados muitos vegetais utilizados em nossa alimentação, como alface, couve, repolho, cenoura, beterraba, cebola e pimenta. Essas plantas são classificadas como legumes, verduras e temperos. Hoje muitas pessoas estão recomeçando a cultivar hortas em seus quintais. É possível sim você desenvolver na sua casa, se tiver espaço, uma hortinha para cultivar alguns temperos, algumas ervas que você também poderá fazer chá. No pomar, na página 111, são cultivados os vegetais que dão frutos lá no pomar. Os vegetais que dão frutos são cultivados lá. Nele podemos encontrar mangueira, que é o pé de manga, goiabeira, que é o pé de goiaba, macieira, que é o pé de maçã, mamoeiro, que é o pé de mamão, laranjeira, é o pé de laranja e a bananeira, que é o pé da banana. Portanto, jardim, horta e pomar, você já sabe que cada um tem os vegetais que são cultivados diferentemente. Jardim são flores e folhagens, na horta legumes, verduras e temperos e no pomar os frutos. Ok, turma? Muito bem, relembramos, agora nós vamos para a página 114. Lá na 114 fala sobre a utilidade das plantas. Para que as plantas servem? As plantas são muito importantes para toda a vida no planeta. Toda a vida no planeta, não só de uma ou outra espécie, mas toda a vida no planeta depende dos vegetais. Sem elas, as pessoas e os outros animais não conseguiriam sobreviver. Não tem como viver na terra se não tiver vegetal, se não tiver plantado. As plantas servem de abrigos para os animais, servem para proteger o solo, fornecem alimentos e remédios e renovam o ar. Isso são algumas utilidades da planta, liberando o oxigênio enquanto fabricam o seu próprio alimento. De maneira geral, as plantas são a base da alimentação tanto dos animais como das pessoas, dos seres humanos. Aqui nessa casinha, na página do seu livro, na construção de casas, na fabricação de móveis, de instrumentos musicais e de papel. É uma das utilidades também das plantas. Fornecimento de grãos para a fabricação de óleos comestíveis e matéria-prima para a produção de açúcar. Na fabricação de perfumes, produtos de beleza e vestuário. Na alimentação, como por exemplo a cenoura, tomate, laranja, couve-flor, abacaxi e melancia. E na fabricação de remédios como a erva doce e a camomila. Essas são algumas utilidades das plantas. Aqui na 115 fala sobre os vegetais e suas vitaminas. Uma boa alimentação fornece aos seres vivos todas as vitaminas necessárias. Nós estudamos que os alimentos eles têm diversas vitaminas e alimentos diferentes. Vitamina C, A, K e B são alguns exemplos. A acerola, a laranja e o limão são alimentos que contêm vitamina C. O mamão, a cenoura e a beterraba, vitamina A. Brócolis, melão, alface, repolho e banana, vitamina K. E a vitamina B tem na batata, na pimenta e nas lentilhas. Aqui abaixo tem algumas curiosidades sobre as plantas.
Também encontramos algumas plantas que, se mastigadas, podem provocar sérios problemas à nossa saúde ou até causar queimaduras na pele. Cuidado com elas, são plantas venenosas. Uma delas tem folhas bonitas nas cores verde e branca e é usada para enfeitar nossas casas, mas se mastigada, a garganta fica inchada e a pessoa pode até morrer asfixiada. Seu nome? Comigo ninguém pode é o nome dessa plantinha, que ela é venenosa. Essa planta serve apenas para deixar a nossa casa mais bonita, mas ela não deve ter as suas folhas mastigadas, nem pessoas nem animais, porque ela é uma planta venenosa. A urtiga é uma planta venenosa e suas folhas em contato com a pele causam ardor e muita coceira. Caso você tenha contato com alguma urtiga, tocou na sua pele, vai provocar muita coceira. Por isso elas são consideradas plantas venenosas. Agora nós vamos para a página 122. Na 122, onde encontramos os vegetais. Os vegetais, assim como os animais, podem ser encontrados em diversos locais. Nós poderemos ter plantas aéreas, que essas plantas não quer dizer que elas saem voando por aí, não é isso. Uma planta aérea é uma planta que vive sobre outra planta, lá no alto de outra planta. Por exemplo, a orquídea que nós vimos. Alguns vegetais habitam a parte de cima das árvores, são as plantas aéreas ou epífitas. Já as plantas terrestres se adaptam a vários tipos de solo, como cactos, típicos do sertão nordestino, região de seca com pouca oferta de água. Já as plantas aquáticas, como as baronesas ou vitórias régias, são plantas que vivem na água. A vitória régia, por exemplo, ela é encontrada no norte do Brasil, nos rios do norte do Brasil. Já a baronesa ela é encontrada nas lagoas que ficam no nordeste. São exemplos de plantas aéreas, terrestres e aquáticas. As terrestres, por exemplo, que aqui o livro nos mostra, são os cactos, são exemplos de plantas terrestres. Mas tem outras que dão frutos, como a bananeira, a laranjeira, a macieira e o cajueiro, são exemplos de plantas terrestres. Ok, turma do segundo ano, estão tranquilos em relação aos assuntos de ciências? São assuntos bem fáceis e são esses conteúdos que terão nas suas provinhas. Vocês farão agora a atividade que será realizada no seu caderno. No livro nós já concluímos as nossas atividades. Vocês precisarão agora pegar o caderno para anotar a tarefinha de casa. São 6 questões, vocês responderão e na próxima aula eu faço a correção. Combinado? Então prepare o seu caderno. Comece colocando o cabeçalho. Vamos ver quais são. Ponto de interrogação. 4 linhas. Segunda questão. Que os vegetais, para produzir seu próprio alimento. Ponto de interrogação, pulando das linhas. Terceiro, quais partes da planta, ponto final, pausem o vídeo para anotar as primeiras questões. Quais são as partes da planta? Como se chama o processo que os vegetais passam para produzir seu próprio alimento? E no terceiro, escreva quais partes da planta estes vegetais pertencem. Pule uma linha e nós vamos colocar agora os exemplos dos vegetais. E cenoura. Nessa terceira questão, você colocará qual dessas partes da planta esse tipo de vegetal pertence. Por exemplo, macaxeira. Ela é uma raiz, calo, folha, flor, fruto ou semente. A mesma coisa você vai fazer no alface, brócolis, caju, palmito e cenoura. E uma linha.
Vamos para o quarto quesito. Ok. Encontramos dois pontos, uma linha. Letra A, jardim. Letra B, horta. E letra C, bracinho. Pula a linha. Questão. Se escreva uma utilidade das plantas. Ponto final. Você poderá escolher qualquer uma das utilidades da planta e colocar aqui. Você vai pular duas linhas e vamos fazer a sexta e última questão. Na sexta questão, faça a correspondência. Número 1, para planta terrestre. 2, planta aquática. 3, planta aérea. Orquídea, algas marinhas, cajueiro e abacateiro. Você colocará o número de acordo com a espécie de planta. Ok, turminha do segundo ano, encerramos nossa atividade, nossa aula de ciências. Muito obrigada pela sua participação. Respondam e na próxima aula nós faremos a correção. Um beijo para todo mundo e até quarta-feira. Tchau, tchau.